seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida. E, como sempre, não estou sozinha, tem alguém aqui que te representa. É a dominadora curiosa, ela que traz aqui as suas dúvidas, as questões que você quer ouvir, que você quer que a gente discuta aqui. Está aqui do meu lado, Pri. Oi, Pri. Oi, Lu. Olá, pessoal aí de casa. Tô aqui representando todos vocês. Inclusive, eu adoro fazer esse papel aqui, né? Porque eu também tenho muitas curiosidades. Então, se vocês não me escrevem no Instagram, eu trago aqui também de minha curiosidade mesmo, de alguém que ainda não chegou no patamar da Lu. Então, contem comigo também aí. Meu Instagram vai aparecer na tela pra você, ou vai estar aqui embaixo do vídeo. E você pode me mandar lá um direct com as suas perguntas. Isso aí, a Pri sempre traz aqui os temas, a gente conversa um pouquinho antes sobre o que a gente vai conversar hoje. Aí ela me falou de algumas mensagens que vocês tinham mandado, algumas coisas que o pessoal queria ouvir. Eu falei, não, então hoje eu já sei sobre o que a gente vai falar. Aí eu escolhi o tema. E aí a gente vai falar sobre o seguinte: o que os ricos fazem e que você também pode fazer. E sabe por que Legal. que eu tomei a decisão de ser esse título? Assim, eu vi uma coisa no Instagram esses dias que foi muito assim, a cara assim, de o que os ricos fazem e que as pessoas não sabem, assim, não pensam que os ricos fazem isso. Uhum. Acho que eu já te falei disso, eu vi um vídeo da Anitta falando sobre ela não ter carro. Você viu esse Uhum. vídeo? Não, eu lembro que você falou. É, eu acho que ela fez um story, aí estava circulando assim um vídeo, ela dizendo assim, gente, eu não tenho carro. E eu não tenho carro porque não é financeiramente interessante para mim. Ela, eu sei que vocês vão dizer que eu tenho dinheiro pra caramba, que eu podia ter quantos carros eu quiser, eu sei, mas eu sou pão duro e só gasto dinheiro com o que é importante para mim. E muitas vezes as pessoas acham que só pelo fato da pessoa poder ter essa liberdade de ter tudo que ela quiser, ela vai simplesmente ficar rasgando dinheiro feito doida, né? E eu tenho para mim que as pessoas que são ricas, e são ricas assim, que construíram riqueza, tá? Não estou falando de pessoas que, sei lá, herdaram, e nada de errado em herdar. Só estou dizendo que a gente vai conversar aqui hoje sobre as coisas que as pessoas que construíram riqueza, ficaram ricas, né? O que elas fazem hoje e que todo mundo pode fazer e que é muito diferente do que as pessoas pensam que o rico faz. Uhum. Que as pessoas pensam que o rico tá, né, distribuindo dinheiro, gastando dinheiro à toa, Isso assim. também tem a ver, você falando, me faz pensar em quem elas se tornaram. Porque elas se tornaram alguém que faz isso e por isso elas ficaram ricas também, né. Exatamente. O que você trouxe até faz muito sentido a gente pensar que primeiro a gente é, para depois a gente ter, né, a história do ser, ter e fazer, né. Qual é a ordem aí na vida financeira? Primeiro a gente se torna alguém que faz determinadas coisas para depois a gente ter o resultado daquela pessoa. Então, por exemplo, a Anitta dizendo assim: "Ah, porque eu sou pão dura, não gasto dinheiro com o que não é importante para mim, com o que não vale a pena, na ponta do lápis". Ela provavelmente é assim desde que ela começou a construir a carreira dela e por isso ela tem o dinheiro que tem. Uhum. Eu também tenho algumas decisões que me trouxeram resultados, mas que as decisões vieram antes, óbvio. O resultado ele vem depois da escolha, depois da Uhum. decisão. Então, eu acho que esse é um bom papo, porque vai reunir muitas das coisas que você trouxe aí, que são as mensagens que você tem recebido, né. Uhum. Então, assim, o que será que os ricos fazem, que muita gente não está fazendo, mas que muita gente pode fazer? Bora falar sobre isso. Então, Lu, já partindo do ponto de partida mesmo, você não foi sempre essa pessoa, você não agiu sempre como uma pessoa rica que você é hoje, você foi se tornando essa pessoa. E é engraçado, né, quando a Pri fala isso. Fala assim, a pessoa rica que você é hoje. Porque a riqueza é um negócio tão relativo, né, porque de É. repente alguém estava vendo esse podcast, aí sei lá, não me conhece, é Ostentação. ostentação. Ou aterrissou aqui, tá me ouvindo, né, porque também fica nas plataformas de áudio. Eu penso assim: "Nossa, quem é essa ricona aí que eu nunca vi, que não tem cara tão de rica Famosa assim, né?" quem? Famosa quem? E ao mesmo tempo, outras pessoas que, né, acompanham o meu trabalho, ou pessoas até às vezes eu fico curiosa para assim, fico imaginando a percepção de gente que me conheceu ferrada, né, gente, assim, do meu círculo social de antigamente, e que vê assim: "Caraca, e Luciana cheia do dinheiro". Não, e também tem a galera da rede social que quer saber da vida alheia e fala assim: "Mas cadê esse dinheiro aí que Cadê ela esse não dinheiro todo aí com mostra?" essa cara aí de simples aí, que nem carro ela tem? É. Mas vamos lá, falando sobre isso, entendendo que a riqueza é uma coisa relativa, né, e o último, podcast a gente falou bastante sobre Falou. isso, né, o que é ser rico, como que a gente determina isso pra gente.
Bom, eu sinto que os resultados da minha vida financeira, esses resultados, né, que as pessoas veem de sucesso financeiro, né? O sucesso financeiro é você ser feliz e grato por aquilo que você construiu financeiramente. Eu vejo que surgiram de decisões novas na minha vida. A pessoa que eu era na minha vida, enquanto eu tinha resultados ruins, eram as minhas atitudes que criavam aqueles resultados, né. No momento em que eu decidi tomar novos caminhos, é que eu tive novos resultados. Isso parece mega óbvio, parece super papo de coach, né. "Ai, crie novas atitudes e você terá no". Teórico, né? Mas cara, é isso, é o óbvio que precisa ser dito. Porque eu não cuidava do meu dinheiro, eu nem sabia como cuidar. Tem uma porção de conceitos que hoje eu entendo e que os ricos entendem, que a maioria das pessoas, dos brasileiros, não tem a menor noção, não refletem sobre isso, seja porque essa informação não chegou, ou quando chega, as pessoas não entendem, ou quando acham que entendem, não acham que é importante. Como, por exemplo, a gente considerar, a relação tempo e dinheiro da nossa vida. Uma coisa que foi muito, assim, disruptiva para mim, que me fez tomar melhores decisões, e eu aprendi isso sim em alguns livros. Um livro que me trouxe muito essas ideias foi aquele Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, mas eu trabalhei no mercado financeiro. Estou falando aqui como se ela não soubesse. Eu e a Pri, a gente trabalhou juntas no mercado financeiro. E lá eu entendi também muitos desses conceitos, né, e essa relação de tempo e dinheiro. E aí, quero até propor, assim, para o pessoal que está ouvindo a gente e vendo a gente, é uma reflexão. Olha só, se a gente pensa em quanto a gente ganha hoje, independente se a gente tem um salário ou se a gente tem uma remuneração variável, tá? Mas pensa aí, mais ou menos, quanto que chega de dinheiro para você todo mês. Aí você pega as suas horas trabalhadas, pega aquele valor e divide pelas horas trabalhadas. Como assim? Ah, eu trabalho 8 horas por dia e trabalho 20, 22, 24 dias por mês, sei lá, né? Depende se você trabalha final de semana, se não. Mas aí você vai multiplicar, você vai ver 8 horas por dia vezes 22. Quanto dá isso? Eu não sou boa de matemática, faz aí na calculadora de vocês. Agora pega o dinheiro que você ganha por mês e divide por esse total de horas. O valor que vai dar ali é o valor da sua hora. Então, é quanto você ganha por hora hoje. A primeira vez que eu fiz esse cálculo, se não me engano, dava assim uns 15, R$ 16, não me lembro. Mas vamos supor que seja R$ 15, tá? E aí eu pensei assim, poxa, quando eu compro uma coisa de R$ 150, é como se aquela coisa valesse 10 horas de trabalho minha. Uhum. 10 horas é tipo um dia e mais um pouquinho. Aí eu lembrava, né, dos dias cansados ou, né, das coisas que eu fazia, e eu botava as 2 coisas, assim, na balança, sei lá, uma bolsa ou um jantar, alguma coisa assim. Botava na balança e pensava: "Isso vale as 10 horas do meu dia?". Então, essas foram as primeiras reflexões que eu fiz e que o rico faz. É claro que ele não faz nessa dimensão, nessa simplicidade, porque a ordem de grandeza é outra. Mas o rico valoriza o tempo. Uhum. Quando eu dedico, por exemplo, horas a ficar, sei lá, nas redes sociais, né, lá assim, olhando a vida dos outros. Às vezes a gente pisca e passou, sei lá, 1 hora, Hum. 2 horas e a gente está ali, né, vendo a vida dos outros. Mas eu poderia estar lendo um livro, estudando e fazendo alguma coisa que vai contribuir para que eu faça mais dinheiro e valorize a minha hora. Então, assim, essa relação tempo e dinheiro, ela antes não existia para mim. Eu não via nenhuma relação, sabe, era assim: "Ah, vou trabalhar e esperar que alguém me aumente meu salário", ou eu até tinha essa visão de: "Não, eu vou investir em mim, vou fazer um curso e tal, e vou esperar que alguém aumente meu salário", né. Mas eu não tinha essa noção de como eu usava o meu dinheiro com relação às minhas horas e nem como eu usava meu tempo com relação ao meu dinheiro, ao quanto está valendo. Isso também é um pouco percepção de valor, né. Por exemplo, o quanto aquilo vale mesmo pra você, porque quando você não para pra perceber isso, você vai gastando e passa aqui por exemplo, quando você falou também de, hora e o dinheiro, eu pensei quando a pessoa tá atrasada para o trabalho. Aí ela sai correndo atrasada, pega o Uber. Aí ela gastou ali R$ 15 no Uber, que equivale talvez a 1 hora de trabalho dela. Então Uhum. ela pagou pra ir trabalhar.
Com Isso certeza. já aconteceu comigo nos tempos de detonação das Eu finanças. senti aí uma carinha Hã. de lembrança, tem aquela coisa da o Que corpo olha para um fala, lado, é. o corpo fala, né, a expressão, e aí quando a gente lembra de alguma coisa tem uma história de quando lembra é para um lado e quando é É, mentira é para o eu outro, também né. nunca sei qual é É, eu nunca qual. sei. Mas normalmente quando a pessoa lembra de um fato, né, ela faz meio assim, porque ela tá meio que caçando ali na memória, a Pri fez isso. Aí, sabe, o Uber É, R$ 15. você acha que em muitos momentos da sua vida, assim, você não atenta para essa relação de hora, de Não, tempo e hoje dinheiro? mais. Hoje eu atento mais, mas nessa época que eu era CLT, que às vezes acordava atrasada para o trabalho, pegava o Uber, olha, eu gastava muito de Uber para ir para o trabalho. Primeiro que eu queria ir confortável, que eu não queria passar perrengue. Então, ou era porque eu estava atrasada, ou era porque eu não queria passar perrengue, queria chegar mais rápido, queria ir melhor, enfim, mais confortável. E eu não percebia essa relação aí. E é engraçado também essa relação do eu presente e do eu futuro, né. O eu presente não quer passar perrengue e vai de Uber. Aí o eu futuro fica lascado para pagar aquele cartão de crédito, né. Então essa noção de o dinheiro no tempo é uma coisa que as pessoas que constroem riqueza têm muita clareza, porque, por exemplo, nos investimentos, né, vamos pegar esse exemplo da pessoa que recebe R$ 15 a hora. Se ela pegar R$ 1.500 e investir em alguma coisa que rende 1% ao mês, e aí talvez o pessoal vai perguntar: "Ah, o que que rende 1% ao mês?". Hoje, a gente está gravando esse vídeo, a taxa de juros está em torno de 13%, né, a taxa Selic. Depois, para quem não sabe, tem muitos vídeos no meu canal sobre isso. Vai no YouTube, pesquisa assim: "Domine suas finanças, investimentos". Tem até uma série, a websérie Investindo Sem Medo, onde eu falo sobre isso. Então, taxa Selic é a taxa básica da economia e que vai ser a referência para os investimentos da renda fixa. Quando, por exemplo, vamos supor que a taxa Selic esteja 12% no ano. A conta, a matemática não é tão exata assim, tá? A gente está falando de juros compostos, antes que qualquer educador financeiro ou alguém de matemática esteja ouvindo isso e resolva me xingar aqui. Mas considera que 12% ao ano é quase que 1% ao mês. Se a gente está falando de Uhum. 12 meses, né? Não é exatamente assim, não, tá, gente? É ordem de grandeza, só para facilitar a matemática. Então, se você olhar hoje, no dia que você está ouvindo aí esse podcast, ou vendo, entra no Google e pesquisa assim, taxa Selic hoje. Se der de 12 para cima, investimentos de renda fixa, tipo, Tesouro Selic, estão dando aí praticamente 1% ao mês, talvez um pouquinho menos. Se estiver muito abaixo de 12, aí é menos de 1%. Mas vamos lá. Hoje, nesse momento, a gente consegue com facilidade 1% ao mês. Aí eu pego R$ 1.500, coloco num investimento que dá 1% ao mês. Quanto que é 1% de 1.500? Para quem não sabe fazer conta de matemática, só dividir por 100, então corta 2 zerinhos, então dá 15. Olha que mágica, em um mês vai ser feito ali naquele dinheiro R$ 15. Aí tem gente que pensa assim: "Poxa, só isso?". Mas é 1 hora do trabalho dessa pessoa. Então, assim, é um dinheiro que fez 1 hora a mais de trabalho sem você precisar trabalhar. Ainda parece pouco para algumas pessoas, mas a gente tem que pensar que os investimentos e esse efeito no tempo, isso vai aumentando, porque aí no mês seguinte não é mais 1.500, é 1.515. E aí já vai dar um pouco mais, vai dar R$ 15,01, mas isso vai aumentando, né. Então a pessoa que constrói riqueza, o rico, ele também tem noção do dinheiro no tempo, no futuro. Então: "Ah, eu não vou gastar com isso aqui que não é importante para mim hoje, porque isso equivale a várias horas minhas, porque isso aqui tem um valor que não tem um preço que não é o valor mesmo, né, não vale tanto assim para mim, e porque eu ainda posso fazer esse dinheiro parado Crescer. trabalhar para mim, né, ao ponto que num futuro, a gente falou que de um mês construir 1 hora, mas num futuro, um mês, 2 meses, um ano, alguns anos, e as coisas passam num piscar de olhos, né, Uhum. em alguns anos a gente tem várias horas sendo feitas ali, até que vai chegar num dia em que você não precisa mais fazer as horas no trabalho, porque o seu dinheiro está fazendo as suas horas para você. Aí você para de trabalhar e o seu dinheiro está trabalhando para você. Esse que é o conceito de dinheiro trabalhar para a gente. Só que tudo isso começa nesse entendimento dessa relação dinheiro e tempo, Uhum. que as pessoas não sabem ou preferem não pensar,
Até porque só se vive uma vez, vamos torrar esse dinheiro, né? Não, mas não só se vive uma vez, só se Nem sei morre se eu uma vou estar vez. vivo amanhã. É, pois é, E se vai, tiver? vai. Certeza que vai. E só se morre uma vez, porque viver a Uhum, gente vive todo dia. Então, essa valorização do longo prazo também é um pensamento de rico. Essa coisa de, poxa, mas vai levar 10 anos. Cara, 10 anos passa rápido. uhum. E quanto mais velho a gente fica, parece que passa ainda mais rápido, né? Então, valorizar esses 10 anos fazendo o que precisa ser feito é um pensamento de rico. Uhum. A gente, quando detona as finanças, a gente valoriza muito o curto prazo, o que a gente está fazendo hoje, Imediatismo. imediatismo. Exatamente. E também acho, assim, que uma coisa que você comentou do Uber e tal, essa desorganização, tem uma outra característica do rico que tem a ver com visualizar as coisas antes delas acontecerem. Eu entrei agora numa vibe de organização da minha vida, porque eu vou me mudar, então eu já estou meio me preparando para essa mudança. Então eu decidi sair arrumando as coisas aos poucos, sabe? Para não chegar no dia da mudança e ser aquela loucura. Então eu comecei arrumando, primeiro arrumei todo o meu escritório, joguei coisas fora, já me livrei de algumas coisas, depois fui arrumar armário de banheiro, aí tinha uma porção de produto vencido, sabe? Cremes e tal. Então estou indo aos poucos. Mas nessa vibe da arrumação, ficou muito claro para mim que, no momento em que você se prepara para as coisas antes, você torna aquilo muito mais leve, né. A minha mudança vai ser muito mais leve, porque eu estou me preparando muito antes, mas os meus dias agora, por conta dessa arrumação, também estão sendo mais leves, porque as coisas estão mais visíveis, porque eu já estou separando o que eu preciso no dia seguinte, sabe. Então, essa visualização antecipada, isso nas finanças faz muita diferença. Então, você ter acordado atrasado e pegar um Uber, isso tem a ver com o fato de você não ter visualizado na noite anterior como seria o seu dia seguinte. Uhum. Que horas eu vou acordar e que se eu não acordar nessa hora, o que que vai acontecer, visualizar consequências, né? E todas essas ferramentas que a gente trabalha também no método Domine Suas Finanças, a fotografia financeira, a rota financeira, tem a ver com visualização. Então, acho que essa clareza, o enxergar antes, faz muita diferença também para você cuidar da sua vida financeira. E eu tô pensando que aí vai entrando na bola de neve do cartão de crédito, porque você não previu como seria seu dia seguinte. Aí, se você se atrasa, ou por exemplo, você ia levar uma comida, mas você não vai levar. Aí, de repente, é o Uber, é mais a comida que você vai ter que comer fora. E aí você passa no cartão, porque você não tem dinheiro, de repente, naquele momento. Aí você tá só se enganando. Uhum. Aí chega lá na frente, meu Deus do céu, quem usou esse cartão? Quem usou, pois é. E é isso, são 2 caminhos completamente diferentes, de uma sequência de decisões e atitudes, e um leva a gente para o buraco, né, para as piores coisas da vida financeira e da vida como um todo, que a gente fica sem escolha, né, não tem liberdade para escolher o que quer, e o outro caminho vai levando para um caminho de liberdade. Só que no curto prazo, parece o contrário. Parece pesado, né? Meu É. Deus, tô limitada. Exatamente. Parece o caminho que me leva para a liberdade, ele parece pesado no curto prazo, ou pelo menos quando eu penso nele, porque na hora que você vive de verdade, de uma forma, usando as ferramentas adequadas, né, trabalhando seus pensamentos, principalmente com apoio, né, eu ajudo os alunos, por exemplo, do curso a fazerem isso, então eu sinto que para muitos deles não é uma coisa pesada, sacrificante, mas a gente imagina que vai ser pesado, e do outro lado, que é esse que leva a gente para as coisas pesadas de verdade, parece gostoso, né? Tá fácil, tá Tá leve. fácil, exatamente. Então eu acho que também uma coisa que os ricos fazem é não ter medo de desafio, não evitar as dificuldades e não buscar caminhos mais fáceis. Isso é engraçado porque quando eu comecei a pensar assim, eu tinha um pouco de receio de pensar assim e criar para mim alguns pensamentos do tipo, que as coisas boas só vêm com sofrimento, sabe? Que vai ser pesado mesmo, Uhum. que as coisas só vêm com muito esforço e sacrifício. Eu sei que muita gente pensa assim, né? Quem tá vendo a gente no YouTube, escreve aqui embaixo nos comentários se você alguma vez já pensou, se você ainda pensa que as coisas só acontecem com sacrifícios, né, só de muito esforço, só de um trabalho duro e pesado. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando isso, né, e a gente vê muitas pessoas que têm trabalhos duros e pesados, né, um pedreiro, né, alguém Uhum. que trabalha com obra é super duro e pesado. E isso não torna a pessoa rica,
né? E a gente vê pessoas que trabalham, sei lá, com coisas mais leves, pensar em alguém na televisão, um apresentador de TV parece algo super leve, gostoso e que ganha milhões, né? Uhum. Então, não é exatamente essa a lógica. Mas escolher os caminhos mais fáceis, eu não estou dizendo que a gente tem que escolher o caminho mais pesado, mas optar pelo mais fácil não é uma coisa que quem constrói riqueza faz. O caminho mais fácil, por exemplo, para solucionar um problema financeiro, qual é? Pegar dinheiro. Pegar dinheiro emprestado. É o caminho mais fácil e leva a gente para mais confusão, para mais buraco. E a maioria das vezes que os detonadores pegam dinheiro para cobrir um buraco, eles não enxergam o tamanho do buraco. Eles têm tipo uma miopia, né? Eles acham que é aquele tamanho ali que eles estão vendo. Uhum. E aí eles pegam, tapam aquele buraco, o sol com a peneira. E depois eles veem, meu Deus, no mês seguinte as coisas ainda não estão Sim, cabendo nas sim. contas, né? É, isso inclusive tem a ver com essa visualização que eu Hum. falei, porque se a gente usa a rota financeira, a gente consegue visualizar claramente qual é o real buraco que tem ali, né? E, enfim, isso daqui é mais detalhado, fica aí para algum curso gratuito. Muitas vezes eu faço os cursos gratuitos também. Mas, por exemplo, dentro do curso tem uma aula que a gente fala do ponto de equilíbrio, então de você calcular o que você precisa, porque às vezes o empréstimo pode resolver. Pode Uhum. ser que sim, mas não é que aquela No meu caso, moleza resolveu. resolveu, pois é. É, mas tinha toda uma estratégia É para que isso. O funcionasse. mais fácil seria ir no É, banco e pegar o dinheiro e tapar o buraco, isso é sim. fácil. Eu não estou dizendo que o empréstimo está errado em qualquer É. estratégia, né, eu inclusive acredito que tem infinitas possibilidades da gente solucionar a Uhum. nossa vida financeira. Mas quando você faz a fotografia, a rota financeira, calcula o ponto de equilíbrio, você começa a monitorar a rota financeira, está seguindo suas metas de gasto, tá nada E fácil, hein. cria estratégia também para você não se sabotar. No meu caso, isso foi fundamental. E qual foi a sua, no A caso? minha estratégia foi, eu deixar de acompanhar as lojas que eu era super Hum. consumista. Eu não ia mais no shopping se eu não tivesse um objetivo, por exemplo, eu vou no cinema. Então eu não ia no shopping, vou lá bater perna, porque senão eu acabava gastando. Então foram várias ações para isso, né. Precisei mesmo olhar para o todo, para entender Uhum. o tamanho do problema, buscar também uma solução que coubesse, né, porque às vezes a pessoa vai no primeiro que te oferece o empréstimo e já sai pegando. Buscar o que fosse melhor vantajoso para mim, eu vi em vários bancos, eu vi de várias formas. Acabou que o meu tio, que é militar, tinha facilidade, pegou para mim, e aí eu paguei a ele. Mas eu precisei de muitas coisas, não foi só o empréstimo, né. Aham. E muitas vezes acontece É, não isso. foi tão fácil assim, É, né. não Então, foi mesmo, né. percebam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ir pelo caminho mais difícil, mas se você sente que aquele caminho tá fácil, ele provavelmente não é o caminho que constrói riqueza. Uhum, E aí, de novo, nem sempre a solução, na maioria das vezes, a solução não é pegar dinheiro emprestado. E o que a Pri fez não foi pegar dinheiro emprestado. uhum. Você criou uma É, estratégia e dentro dessa fotografia, estratégia rota, fazia sentido ter também um empréstimo sim. para tapar aquele buraco e equilibrar a sua E rota pra mim também financeira. uma coisa que ficou muito clara, que eu acho que os ricos têm muito isso e que tem a ver com esse caminho que não é o mais fácil, é a alta responsabilidade. Quando eu criei toda essa estratégia e eu escolhi que esse seria o caminho que eu ia tomar, eu pensei assim: "Ah, eu vou pagar por isso, eu que fiz esse buraco, então essa é a consequência. Não vai ser gostosinho, mas vai rolar". E aí eu fui, e É. aconteceu e deu certo. Acho que essa autorresponsabilidade é muito importante também, né. Sim, eu lembro que você falou da sua motivação, né? A gente conversou sobre motivações e uma coisa que também a pessoa que constrói riqueza tem é muita motivação, é um motivo para ter aquelas ações. Já falando da Anitta no início, né? Uhum, Ela tinha uma super motivação na vida dela, ela sempre demonstrou o quanto ela queria ser muito famosa, essa era uma grande motivação uhum. e proporcionar qualidade de vida para ela e para a família dela. Então, isso para ela era muito importante, mas tem as motivações externas, que tem a ver com isso. Você falou que era uma viagem para Nova York, né? A sua Uhum. motivação. Tem essa coisa que a gente olha do lado de fora, né? Uma coisa extrínseca, e tem uma coisa interna, intrínseca, gente. Então, as motivações internas, elas são. Não sei se é rara a palavra, mas é porque as pessoas não param muito para desenvolver isso, né? Nós somos movidos
né, por motivações. Inclusive, acho que eu brinco muito com essas coisas de motivação ser um motivo para uma ação, mas isso é coisa minha, tá, gente? Porque eu acho que a etimologia, assim, a origem da palavra tem a ver com movimento mesmo, não é motivo para ação, não. Mas é que eu acho que super combina, né, e faz a gente É claro, lembrar, é. fica claro o que é. Então, assim, motivações externas é assim, é coisa que está do lado de fora, né? É o dinheiro para construir qualidade de vida, é a minha família. Mas a gente tem motivações internas e eu também percebo que aquelas pessoas que ficam ricas, que constroem riquezas, elas têm esses componentes internos muito mais fortes. A autorresponsabilidade, na minha visão, ela tem a ver com um dos pontos da motivação interna, que é a autonomia. Eu já estava observando há um tempo nos alunos do Domine Suas Finanças, aqueles que costumam ir além do domínio, né, como eu Uhum. digo, porque o que é dominar as finanças? Né? Dominar as finanças não é necessariamente ficar rico, né? Não é ficar rico. E também não é sair das dívidas, né? Não é sair das dívidas, exatamente. Dominar as finanças é você dominar o caos financeiro, que pode englobar quitar as dívidas, mas tem gente que nem tem dívida e está numa confusão financeira danada. O dinheiro não sobra, né? Tá sempre passando perrengue, vendendo almoço para comprar janta, né? Então, dominar as finanças é você sair dessa bagunça, sair mesmo daquela areia movediça, respirou, paga as contas, realiza as coisas que você quer realizar, aquela viagem, final de ano, paga o aniversário do filho, faz a cirurgia e tal. Você realiza aquelas coisinhas, né, que você queria há muito tempo realizar e não conseguia, e está construindo ou já tem sua reserva de segurança, né? Tem a sua proteção ali, seu colchão de segurança. Isso é dominar as finanças. O que eu chamo de ir além do domínio? Ir além do domínio tem a ver com essa visão do rico de começar a construir sua liberdade financeira a partir dessa relação de tempo e de hora. Como é que eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim? Como é que eu me multiplico? Né? Então, eu, por exemplo, eu agora estou gravando esse podcast. Vocês que estão assistindo ou ouvindo, eu não estou nesse momento falando o que eu estou falando. Se bobear, eu estou assistindo junto com vocês, né? Isso aqui foi gravado. Então, nesse momento que as pessoas estão me ouvindo, talvez eu esteja trabalhando em alguma outra coisa, dando uma aula dentro do curso para alguém que comprou o curso, mas eu também não estou ao vivo lá dentro do curso. Eu posso estar no palco dando uma palestra e recebendo por aquela palestra. Então, olha como eu E posso me pode ter alguém no multiplicar. seu canal do Telegram ouvindo o áudio seu. Exatamente. E eu dizendo, ó, clica aqui para adquirir o curso tal. E aí a pessoa compra ali. Eu estou ganhando na palestra, eu estou ganhando na monetização do vídeo do YouTube. Então, assim, eu me multipliquei. Isso é ir além do domínio, né? Então, a gente precisa dominar, aprender como fazer dinheiro, como investir. A gente aprendeu, beleza, no momento em que eu estou colocando tudo isso em prática, eu estou indo além do domínio. Então, os ricos, eles vão além do domínio. E eu estou falando tanto e eu já perdi o porquê que eu estava falando tudo isso. Da automotivação. Beleza, obrigada, Frei. Ainda bem que você veio. Se eu não viesse, eu te mandava te buscar. Então, a gente estava falando da questão das motivações internas, né? Para a gente ir além do domínio, eu reparei que os alunos que iam além do domínio, eles se comportavam assim. Muitos deles valorizavam muito liberdade, autonomia. São pessoas que gostam, assim, não é controle sobre as coisas, mas sabe, são pessoas que gostam de estar à frente. Ontem, por exemplo, teve um plantão de uma das turmas, né, o plantão de dúvidas das turmas do Domine. Uma coisa que acontece muito nos primeiros plantões é assim, umas pessoas que fazem perguntas que estão já na aula, e aí eu percebo assim, poxa, eu acho que essa pessoa não assistiu a aula. Pessoas que falam assim, poxa, eu estou perdida, não sei por onde eu começo. Só que existe uma aula chamada Comece por Aqui. E ao mesmo tempo, essas pessoas que estão ali assim, tem umas outras que ficam assim, gente, pelo amor de Deus, tem uma aula chamada Começa por Aqui. Gente, por favor, vocês estão perguntando coisas, já está na aula, assista a aula. Ficam umas pessoas que ficam até meio estressadas. E aí eu converso falando de calma, gente, ó, para ficar rico precisa de paciência e para ficar rico precisa de autonomia, sabe? Então vocês precisam assumir essa responsabilidade e serem autônomos. E caminhar, o curso está aí, super claro. Então eu vou ali equilibrando, tive que fazer isso ontem. Mas por que eu estou falando disso? Porque essa autonomia, algumas pessoas têm esse desejo, né? Assim, pô, já assisti, já vi, já solucionei essa dúvida, vamos para outra e tal. E outras têm uma aula, comece por aqui, e a pessoa, por onde eu começo? Então, Tem uma certa dependência também, né? exatamente, exatamente. Então, assim, autonomia e dependência.
quem você acha que fica rico? Quem age com autonomia ou quem age com dependência, né? Então, eu comecei a perceber que aquelas alunas e alunos que se destacavam, que estão indo além do domínio, eram essas que estavam agindo com autonomia. Aí uma outra coisa que eu reparei também é que tem gente que gosta de fazer as coisas com excelência. Isso, por exemplo, me lembra muito você. Uhum. Tem gente que gosta de ser reconhecido, sabe? De fazer um bom trabalho, de fazer uma coisa que as pessoas falam, poxa, que Uma legal, coisa ficou bom, uma coisa notável. notável, exatamente. Outras pessoas parecem que não ligam para isso, né? Que, sei lá, outras pessoas parecem que fazem as coisas. Eu hoje fui na Renner. Falei, pronto, falei. Não sei se é uma boa falar marca de loja, né? Mas falei. E aí, eu cheguei assim no balcão, e aí era o balcão do caixa. Aí eu cheguei pra menina e falei assim: "Ah, é aqui que paga?" Aí ela: "Não, senhora, aqui é atendimento." Fiquei pensando assim: "Mas eu tô querendo ser atendida e pagar." Aí tá bem, e ela estava ali em pé. Aí eu fui para aqueles totens de pagar sozinha. Só que aquelas máquinas, eu não sei se eu tô ficando velha, ou se Hum. essas máquinas estão ficando muito confusas. Aí é um tal de passa aqui, passa Aham. ali, aí para tirar O o alarme. alarme e tal, é uma confusão, aí eu passava, o preço dava diferente, dava para menos, mas dava Uhum. diferente, eu fiquei achando que tinha uma coisa errada. E aí aquela mocinha que estava lá na outra ponta sentou aqui nessa ponta e ficou parada olhando para minha cara. Aí eu olhei e eu falei: "Aí não é o caixa mesmo? O que que é o atendimento?" Querendo dizer assim: "Pô, você pode me ajudar?" Ela: "Não, aqui é o caixa." Ah. Aí eu assim: "Meu Deus", eu falei: "Então posso pagar aí com você?" Ela: Tem que entrar na "Pode, mas fila. pode ser aí também." Não, estava vazia, ela: "Mas pode ser Caraca. aí também." Eu falei: "Não, é porque eu tô passando, tá dando outro preço." Ela: "Ah, mas se tá pra menos, tudo bem, né?" Falei: "Meu Deus." Tipo, eu só queria resolver e pagar aquilo logo. Por que que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas que parecem que não estão querendo fazer o melhor. Isso tem a ver com motivação. Algumas pessoas podem dizer: "Ah, vai ver que ela ganha mal, tá desmotivada." Mas algumas pessoas querem fazer o seu melhor, independente de estarem ganhando mal ou bem, Uhum. né? Independente de alguém chegar lá e dar tapinha nas costas e falar muito bem, porque aquela pessoa é assim. Ela gosta de fazer o melhor que ela pode. E eu noto que os alunos que vão além do domínio, eles têm isso também. E uma outra coisa que para mim faz muita diferença em nos motivar e vem de dentro é propósito. Quando a gente descobre um propósito, o que que é um propósito? É um motivo para fazer, né, uma Uhum. motivação, um motivo para uma ação, mas que é, sei lá, muito maior do que qualquer coisa externa, alguma coisa interna que nos move, né? Uhum. Então, sei lá, quando eu trabalhava CLT no mundo corporativo, eu trabalhava por o propósito de me proporcionar uma vida melhor para minha Uhum. família. Agora que eu faço esse trabalho, não é só para mim, sabe? É para mim, é para você, é para o pessoal que trabalha com a gente, é para o pessoal que a gente ajuda. Então, assim, eu sinto que isso me alimenta e parece muito maior. Eu sinto que, de alguma forma, pode modificar alguma coisa no país, né? De Uhum. tanta gente aprender a lidar com dinheiro. Então, assim, tem um propósito. E isso me ajudou a construir riqueza nesse trabalho. Você falando de propósito, eu penso assim, que não é necessário, esse papo de propósito parece até assim, que é uma coisa que poucas pessoas vão descobrir o seu propósito na Hum, vida. Ou então, não, vai ter que fazer um processo de coaching para descobrir o que que é o propósito daquela pessoa. Mas eu penso assim, eu já achei o que era meu propósito em algum outro momento, e uhum, aquilo me fazia agir, e agora eu acho que é outro. E isso me faz agir também, sabe? sim. Então eu acho que vale deixar isso claro que não é bem, não precisa ser a fórmula mágica, né? Uhum, não Fica é uma coisa, né, sobrenatural, é. assim, espiritual. Não necessariamente, para algumas pessoas pode até ser. Mas eu acho que tendo clareza disso, a gente começa a olhar mais para dentro e buscar isso na gente, né? E eu acredito que esse é o caminho para ir além do domínio, né? Eu não tinha tangibilizado essa ideia em palavras até que eu li um livro chamado Motivação 3.0 do Daniel Pink, e que ele fala exatamente sobre isso. Eu agora trouxe já usando umas palavras dele, porque quando eu li eu falei: "Caraca, era isso que eu pensava e eu não tinha enxergado." Eu senti essa coisa da liberdade, eu senti essa coisa do: "Ah, eu gosto de ser reconhecido", e Uhum. senti essa coisa do propósito, mas não tinha clareza, né, desses 3 itens. E o Daniel Pink fala no Motivação 3.0, e é 3.0 porque 1.0 são as nossas necessidades básicas, né, a Hum. gente,
corre atrás de dinheiro, de trabalho, porque a gente precisa comer, dormir, ter uma casa, né? Necessidades básicas. As outras são desejos externos, né? É a motivação 2.0. A gente corre atrás de dinheiro porque quer comprar um carro, a gente corre atrás de dinheiro porque quer comprar uma casa. Mas ele estava falando da motivação 3.0 e que ele aborda mais sobre uma ótica do mercado de trabalho, sabe? Não está falando de dinheiro necessariamente, está falando da forma de trabalhar, né? Que tem a ver com Uhum. dinheiro também, porque a pessoa vai ser remunerada por isso. Mas ele diz que as pessoas gostam de autonomia, elas gostam de excelência, são motivadas por excelência e são motivadas por propósito. Então, quando eu li isso, eu falei que, nossa, ficou muito claro que isso se aplica a essa jornada de superdominadores, né? Uhum. Inclusive, vou aproveitar um momento, vamos fazer um jabá, né? Podcast tem jabá, entra produto e Ei, tal, bota o então. QR Code na Mas tela. então, fazer rapidinho aqui, porque o produto é nosso mesmo, mas é porque falando sobre tudo isso, eu lembrei, a gente está gravando esse podcast em agosto, e em dezembro acontece um evento que chama Domine Days. O Domine Days é um evento só para alunos do Domine Suas Finanças e do Escalada do Investidor, que é onde a gente cria essa jornada além do domínio, né? Então serve para todo mundo, para quem não está dominando ainda, de repente alguém que acabou de entrar num Domine Suas Finanças, para quem já domina, para quem já vai um pouco além do domínio, para quem já investe, porque eu entendo que tem outras áreas que precisam ser desenvolvidas, aprender a fazer dinheiro, aprender a investir, mas mais do que isso, cuidar da saúde, Do tempo. lidar com o tempo, exatamente, gestão do seu tempo, a sua questão mental, seus pensamentos, a questão emocional, a questão da lei da atração. Então, dentro do Domine Days, a gente trabalha tudo isso, né? Eu brinco que é a roda além do domínio. Então, o Domine Days vai acontecer nos dias 2 e 3 de dezembro. A gente tem inscrições abertas ainda, né? Quando a gente estava gravando esse vídeo, o VIP já estava quase acabando, né? Então, a gente vai botar QR Code na tela? Vamos botar. Vamos botar. Então, vai aparecer aí um QR Code na tela. Então, alunos do Domine e do Escalada que tiverem interesse de vir para o Domine Days e construir essa jornada além do domínio, né? Construir essa riqueza com base em tudo isso aqui que a gente está falando. E a ideia no Domine Day não é só a gente ficar nessa conversa. A conversa a gente tem aqui no podcast. A ideia no Domine Days é a gente praticar, exercitar e experienciar. Então, a gente vai ter algumas dinâmicas legais para a gente trazer isso assim para dentro da gente, né? Então, de repente, pessoas que sentem que não têm esse desejo por autonomia, ou não conseguem, né, se automotivar por isso, ou que não têm esse desejo por excelência, ou que não encontraram um propósito, essas são coisas que a gente pretende desenvolver no Domine Days, tá? Então, QR Code na tela, aproveita aí. E Jabá feito. vai ter link também na descrição do vídeo aí do YouTube para facilitar. E um detalhe também que a Lu não falou é que no Domine Days tem presentes Você tá com o caderninho do também. Domine Day do Ó, ano esse aqui passado. foi do ano passado e teve várias surpresas, gente. Isso aqui não é nada. E Bonitinho, ano passado foi o verdade. primeiro presencial. A gente tá trabalhando para fazer ainda melhor esse ano e com mais experiências, surpresas. Então, garanta o seu lugar se você é aluno ou aluna. E se você ainda vai ser aluno esse ano, É verdade. quem sabe ainda dá tempo também. Isso aí, fica de olho. Então estamos falando dessa questão da motivação interna. Então, é muito claro que quem vai além do domínio, quem fica rico, quem constrói riqueza, tem essas motivações internas: autonomia, excelência e propósito. Quando você falou de autorresponsabilidade, isso para mim está ligado à autonomia. De Uhum. você querer ter o controle, né? De você assim, cara, eu não quero depender de ninguém. E eu acho que o contrário, né, dessas coisas é, tipo, a autonomia é a dependência. Então, pessoas que, ai, me diz, me fala, sabe, me mostra, que não tomam a frente das coisas, isso tem a ver com a responsabilidade. O que seria o contrário, assim, da excelência? Talvez Fazer de fosse, qualquer jeito? assim, algum descaso, ou, tipo, se satisfazer com pouco, sabe? Por exemplo, esse exemplo desse atendimento, né? Pô, dá para ser algo completamente diferente. E aí a gente pensa que o dinheiro vem dessas coisas, vem dessas oportunidades, dessas situações. Porque é muito comum alguém justificar, ah, poxa, ela devia estar ali há horas, ganhando mal, mora longe. Cara, desculpa, não interessa para quem quer de verdade construir riqueza. Porque se ela pretende ganhar mais, fazendo um trabalho ruim,
ela não vai conseguir pegar aquele valor da hora dela, por exemplo, e dobrar. Uhum. Pode acontecer, inclusive, dela perder isso, porque, né, se alguém fizer, de repente, uma queixa de um atendimento ruim, e de repente ela é demitida, e tô falando dela, coitada, virou assunto aqui. Mas é porque isso acontece É comum, muito, é. é muito comum a gente ver alguém prestar um serviço de qualquer jeito, Uhum. atender um cliente de qualquer jeito, né? Quando a gente é bem atendido, o que seria o básico, a gente A estranha, gente fica né? surpreso, meu Nossa, que Deus. atendimento bom! Cara, mas o atendimento bom devia ser o básico. Então, essa coisa, o dinheiro vem de pessoas, né? Vem das nossas relações. Então, ela precisa saber que quando tem uma pessoa na frente dela, é uma oportunidade dela Uhum. construir mais riqueza, né? Pessoas que trabalharam comigo em outras situações, né? A gente trabalhou juntas, mas a gente tem uma advogada que trabalha na nossa empresa, que trabalhou com a gente no mercado financeiro. A gente tem uma pessoa, uma consultora de recursos humanos, que trabalhou com a gente, que trabalhou comigo quando eu trabalhei em telefonia. Então, assim, pessoas que eu já trabalhei em outras situações, Uhum. né, e que eu penso, nossa, essa pessoa faz um ótimo trabalho. E algumas delas nem eram tão bem remuneradas, não. Também deviam estar assim, ai meu Deus, queria ganhar Uhum. mais, mas faziam um ótimo trabalho. Então, é o contrário da excelência, né? Esse descaso com o trabalho também leva a gente para o caminho contrário, e não ter um propósito claro, definido, também vai te afastando disso. Então, a busca por isso é É importante. porque você vai sempre ter aquela: "Ai, segunda-feira", sempre vai ter o peso da segunda-feira, né, pra quem não tá fazendo ali com uma clareza de propósito, de motivação, né. Isso me lembrou também, essa coisa das relações, primeiro um bom atendimento que a gente recebeu uma vez num restaurante, a gente ia abrir uma loja nova, né, hamburgueria, meu marido tem uma rede de hamburguerias, a gente ia abrir uma unidade que era nossa, em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e a gente queria um gerente, um cara pra trabalhar lá na loja. O cara atendeu a gente tão bem que a gente falou: "Me dá seu contato, que a gente vai abrir um negócio lá em Copacabana, no Rio de Janeiro e tal". E ele considerava, foi numa região mais afastada de Copacabana, né, mas ele falou: "Ah, beleza, eu topo e tal". Aí a gente perguntou quanto ele ganhava lá pra saber, né, se a gente conseguiria Caramba. fazer uma proposta pra ele. E foi excelente, pra ele era uma oportunidade passando ali na frente dele de verdade. Pode ser, por exemplo, como aconteceu em algumas pessoas da nossa equipe, que a gente trabalhou junto, sabia o trabalho daquela pessoa e tal, e pode ser alguém de fora que foi impactado pelo seu trabalho e que também representa uma oportunidade, né. No meu negócio do Terra, a gente tem uma coisa que diz assim: "Não existe modo on e modo off consultora de bem-estar, marketing de relacionamento. Você é o tempo inteiro você tá fazendo isso". E eu acho que também vale para sua profissão, né. Se você, por exemplo, for uma pessoa, não importa o que você faz, mas você é uma pessoa que tá sempre reclamando, você é uma pessoa que tá sempre: "Ai, meu Deus, tá Uhum, tudo bem? Bom dia pra quem?". uhum. É claro que isso vai te afastar de oportunidades, Sim. né, de relacionamentos e tal, como você falou. É, porque é isso, o dinheiro vem dos relacionamentos, das pessoas que a gente conhece, das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que a gente atende, e às vezes das situações mais inusitadas, né? Porque, de repente, essa pessoa, esse gerente, né, que vocês contrataram no fim A das gente contas. entrou em contato com ele, não conseguimos fechar, mas a Ah, gente tá. pretendia. Pois é, então, é uma oportunidade que surge numa situação, assim, totalmente inusitada. Então vem de pessoas, do contato que a gente tem com as pessoas. E rico também sabe usar muito bem os seus relacionamentos, sabe também se colocar nesses relacionamentos, né, que você falou da Uhum. reclamação. Sabe uma outra coisa que eu acho também que as pessoas afastam muito as oportunidades, são pessoas que são sem noção. Uhum. E assim, eu fico pensando, eu tenho uma certa pena, assim, das pessoas quando elas se comportam de uma forma sem noção, porque é isso, ela não tem noção que ela é sem noção, né. E me veio à cabeça agora, por exemplo, tem algumas situações, tem pessoas que eu conheço, assim, pelo Instagram, seguidores e tal, que às vezes mandam mensagens e eles falam umas coisas muito sem noção, sabe. Não é muita gente não, mas me veio à cabeça aqui umas 2, 3 situações. Sei lá, que eu posto uma coisa e a pessoa comenta algo muito sem noção, assim, muito indiscreto ou Uhum. muito grosseiro, sabe? Assim, tipo, uma coisa meio, poxa, mas eu não te perguntei para você estar me dizendo isso, sabe? Então, assim, a pessoa talvez pense, né, tem uma relação comigo, e eu tenho mesmo uma relação com os seguidores, mas fala coisas assim que eu fico pensando, nossa, se essa situação fosse assim, não na internet, fosse pessoalmente, ia ser muito desagradável ouvir isso, eu ter que falar sobre isso. E aí eu penso, cara, é uma pessoa que eu não contrataria. E Uhum. já aconteceu de uma pessoa, uma vez, que tinha uns comportamentos estranhos assim, quando eu abri uma vaga para trabalhar na empresa, a pessoa disse: "Vou me candidatar". E eu pensei: "Meu Deus". Então, assim, essa pessoa de alguma forma já fica meio, né, marcada como alguém que se comporta de uma maneira estranha.
Então, assim, a reclamação, a sincerona. Ai, mas eu falo isso porque eu sou sincera. Não, gente, você é mal educada. Isso não é Uhum. sinceridade, sabe? Ou você se meter muito na vida do outro, sabe? Ou, sei lá, fazer comentários sobre a aparência das pessoas, né? Lu, você tá tão bonita hoje. Eu escuto tanto Tá isso em live. cansada? Ou então tá Tá cansada cansada? hoje? Nossa, com olheira, Lu. Gente, sabe? Comentários não é porque é pra mim, Não não é é de essa vaidade, não questão, é sobre não é vaidade. comigo, sabe, mas É. não faça isso com as pessoas, porque isso demonstra, assim, uma falta de noção mesmo, e Uhum. aí isso afasta as pessoas de você, sabe. Então, assim, a gente para construir riqueza, a gente vai ter que adotar uma etiqueta social que talvez alguém diga: "Ai, que saco, eu vou ter que fingir ser alguém que não", não, você vai ter que se comportar como uma pessoa agradável, Uhum. sabe, uma pessoa educada, uma pessoa que que, Se adaptar, né, contribui. também. Eu acho que é um pouco da flexibilidade também que você desenvolve para estar naquele ambiente, por Uhum, exemplo. uhum. Você não está sendo outra pessoa, você está sendo flexível para se adequar àquele ambiente. Até porque a gente não é a mesma pessoa, com seu marido, com a sua sobrinha, no trabalho. Você não é 100% a mesma Luciana em todas as ocasiões. Sim, eu acho que a autenticidade é uma coisa importante de você, tá sempre assim, você sempre priorizar os seus valores pessoais, sabe. Uhum. Então, para mim, respeito é uma coisa muito importante, integridade é uma coisa importante, fazer as coisas com amor é importante. Então, qualquer versão da Luciana vai ter isso como importante. Mas sim, eu não me comporto do mesmo jeito, né, com o João, meu marido, do mesmo jeito que eu me comporto, sei lá, numa palestra, num palco. Uhum. Né, eu não falo das mesmas coisas, não faço as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras. E eu tô falando sobre tudo isso porque, para você construir riqueza, você vai ter que saber construir essas suas versões de você, e você vai ter que saber se relacionar com as pessoas de uma forma que seja, interessante para as pessoas ter você por perto. Uhum. Então, a primeira coisa, assim, que me passa pela cabeça, que foi um aprendizado do marketing digital, já tinha um pouco a ver com a minha essência, mas com marketing digital isso ficou muito claro, que falam muito sobre os gatilhos, né? Gatilhos são coisas que a gente usa na nossa comunicação de marketing, né? Que fazem as pessoas tomarem decisões. Então, tem o gatilho da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade, assim, quando você na sua comunicação, no seu produto, no seu trabalho, né, na sua comunicação de marketing, você faz algo pela outra pessoa, você constrói ali uma percepção na pessoa que ela tem que fazer algo por você. Isso tende a fazer com que a pessoa compre de você, né? Essa é a premissa básica, por exemplo, de todo mundo que hoje trabalha na internet, né, vendendo infoprodutos, que são cursos, produtos de informação, que a gente faz muito trabalho gratuito, como esse podcast, né? Isso não tem nada de maquiavélico, eu amo fazer isso que eu estou fazendo, eu amo ter descoberto uma forma de, né, de trabalho de ser assim. E a gente faz muito conteúdo gratuito, ajuda as pessoas, e quando a gente abre uma oportunidade da pessoa comprar da gente, ela já está tão grata e já usufruiu tanto daquilo que ela se sente, né? Ah, eu vou ser recíproca e vou pagar. Tem gente que já saiu de dívidas, dominou as finanças e que nunca foi meu aluno. E que diz assim, Lu, ó, eu fiz tudo, nunca foi seu aluno e tal, mas quando você abriu de investimentos, eu vou entrar. Porque a pessoa tem na cabeça essa questão da reciprocidade. Estou falando tudo isso porque, para você construir riqueza, é muito importante que você baseie os seus relacionamentos em reciprocidade. Você vai criar oportunidades para você quando você mostrar para as pessoas que é interessante para elas criar oportunidades para você. Então, assim, poxa, eu queria tanto, sei lá, conseguir trabalhar na empresa de fulano de tal. Compra os produtos de fulano de tal, mostra que comprou, manda um e-mail, uma carta agradecendo aquele produto, sabe? Se aproxima da empresa ou do dono da empresa fazendo coisas para ele. De novo, isso não tem nada de maquiavélico. Pô, se isso, né, se isso for maquiavélico, se isso for, né, meio ruim, assim, o mundo seria muito melhor, né? Se todo mundo se preocupasse primeiro em Em agregar entregar, valor, né? agregar valor, para depois colher, para depois receber. Então, quando a gente faz isso, num lugar que a gente quer trabalhar, com uma pessoa que a gente quer trabalhar, por um cliente, eu estou fazendo isso por vários clientes aqui. Tem uma porção de gente que está me vendo, me ouvindo, que nunca me deu um centavo, mas que talvez de tanto me ouvir, de tanto ver os materiais, vai um dia falar, agora eu quero, né? Então, eu primeiro estou agregando valor, estou entregando.
Isso é assim com tudo. Quem trabalha CLT. Ai, não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso. Não, você não é pago para isso e você vai ser pago quando você fizer isso. Né? Uhum. As promoções acontecem quando a pessoa está fazendo além do trabalho dela, não é quando ela faz o trabalho dela. Ah, eu estou 10 anos na empresa e não fui promovido. Ah, poxa, caramba. Não, olha, eu chego na hora, faço tudo o que me pedem, faço muito bem feito, faço meu trabalho sem reclamar. Você quer ser promovido por isso? Sabe, isso é um mínimo. Então, assim, você faz além do seu trabalho, sabe? E não estou falando só de hora, mas sei lá, uma pessoa que chega antes de todo mundo, sai depois de todo mundo e não fica lá só enrolando, tá? Fazendo, produzindo, essa pessoa tem mais tendência a ser promovida do que a pessoa que chega na hora, né? Então, Uhum. chego na hora, nunca atraso. Então, essa coisa da contribuição, agregar valor, gerar valor para as outras pessoas, é um pensamento de rico. É um pensamento de quem constrói riqueza, porque depois é recompensado por esse valor que agregou. Inclusive, isso a gente volta para aquele raciocínio do início aqui do podcast, da questão das horas. Eu Uhum. ganho, a minha hora vale R$ 15. O que que eu preciso fazer, né? Que tipo de valor eu posso agregar para o lugar onde eu trabalho, seja a minha empresa ou, de repente, é o meu cliente? Como é que eu aumento a percepção de valor? Como é que eu faço essa pessoa que me paga perceber que é interessante me manter, Uhum. que é interessante fazer com que, sabe, que eu não seja trocado? Isso aumenta o teu preço, né? Aumenta a percepção de valor e, consequentemente, traz mais dinheiro para você. Esses dias até recebi uma mensagem de uma aluna da turma 27, eu acho, Hum. Fabiana. Ela entregou pra gente um conteúdo em Word a partir da live Além do Domínio. E ela falou assim: "Ah, que eu fiz aqui, que eu fiz o curso de tal pessoa e tal, e eu acho que esse material vai ajudar vocês". Cara, isso é uma coisa muito rara da gente receber nas redes sociais. É. A gente recebe: "Ah, eu quero trabalhar para aluno, tem uma vaga para mim?". É isso que a Aham. gente recebe. É. E ela veio, gerou um conteúdo, aí eu fui ver o conteúdo, né, eu falei: "Ah, amanhã eu falo com a Lu sobre isso e tal". E isso foi assim, ela já fez além do esperado, sabe, porque ninguém faz isso. Que legal, que demais. Obrigada, Muito Fabiana, muito bom. E olha como a gente percebe as E ela ainda falou assim, motivações. ó, Lu, Hã. que eu acho que isso vai ajudar vocês naquele e-book que vocês falaram na live e tal. Aí eu: "Olha". Tá vendo? E isso tem a ver com as motivações internas, né, com essas motivações que ajudam a gente a construir riqueza. Uma pessoa super autônoma, ninguém pediu. Uhum, Ela fez porque ela quis fazer, é uma pessoa que se coloca na frente, é uma pessoa que, gosta de fazer com excelência, né. Ela provavelmente tem isso de gostar de ser reconhecida, é uma delícia a gente uhum. fazer um negócio e alguém dizer: "Pô, que legal, obrigada". Ela provavelmente tem isso, e ela deve ter os motivos, os propósitos dela para agir como ela age ou tá em busca disso, né. E quando a gente se movimenta dessa forma, a gente encontra o nosso propósito. Então, muito legal saber disso. E essa daí tá além do domínio. Espero que É. ela esteja no domínio daí, né, pra gente construir mais isso. E ela ainda foi super perspicaz, né, de perceber, assim, ela disse que ia fazer um e-book, então eu acho que esse conteúdo vai Sim. ajudar. Ela foi super de agregar valor mesmo. Tem dúvida de que essa aí fica rica? Não tem. Que mais? Eu acho que a gente falamos dos relacionamentos, falamos dessa percepção de tempo, né, de tempo e dinheiro, e consequentemente aprender a cuidar, né, do dinheiro que tem com isso, porque a gente passa a valorizar mais o nosso dinheiro. Falamos da antecipação, da visualização. Acho que esses seriam os pontos principais. Agora uma pergunta, que tem até um pouco a ver com o que eu tenho falado na terapia, que tem a ver com consciência corporal. Hã. Quando eu voltei a fazer exercício, depois de mãe e tal, eu percebi que eu estava com zero consciência corporal. "Ah, sente o abdômen", tô pensando Aham. e não tô sentindo nada, mas beleza, daqui a pouco eu passo a sentir. E na terapia a mesma coisa, tipo, eu tenho tomado algumas ações que eu tomei por impulso, porque talvez por necessidade, mas eu quero tomar com clareza, sabe, tipo: "Ah Uhum. não, eu quero fazer isso, eu quero dar essa pausa, porque eu preciso recuperar minha energia, para depois segunda-feira eu estar recuperada". E eu acho que construir essa nova pessoa, Uhum. precisa ter um pouco dessa consciência, né, da pessoa ir se observando e pensar: "Por onde eu vou começar?", porque essa pessoa tá detonando até agora, talvez, né. Sim. Seja porque tem dívidas ou porque não tá conseguindo fazer o dinheiro sobrar. Então por onde ela começa a se tornar essa pessoa? Boa pergunta. Bom, te ouvindo falar, eu penso que a gente não pode deixar de considerar esse item que é autodesenvolvimento,
porque isso é um verdadeiro construtor de riqueza que pode não te levar aos milhões, mas vai te fazer entender até, muitas vezes, que você nem precisa de milhões para ser feliz, né? Então, a gente está falando muito de dinheiro, de construção de riqueza com dinheiro, mas não adianta nada a gente construir riqueza sem leveza, sem paz de espírito, né? Sem a sensação real de felicidade. Porque não é o dinheiro que traz felicidade, sim o que a gente faz com a nossa vida no momento que a gente tem ele. Então, por onde a gente começa, eu não sei se tem um fio da meada, sabe? Um ponto de partida, mas eu acho que esses pingos de autoconsciência. A gente, quando criou esse podcast aqui, já na primeira temporada, né, quando eu imaginei esse podcast, eu não queria que ele fosse um videozinho de YouTube de 5 dicas para você ficar rico. Eu não queria que ele Uhum. fosse assim. Mas eu queria que ele tivesse, assim, um bate-papo um pouquinho mais profundo que trouxesse essa autoconsciência. Então, eu acho que, por exemplo, assistir vídeos assim te façam refletir sobre seus comportamentos, seus pensamentos, sobre sua própria vida. Livros também podem te fazer refletir. Terapia, né? Então, ter apoio de profissionais especializados em desenvolvimento pessoal. Acho que não tem um iniciozinho, um fio da meada, mas eu penso que as pessoas que estão ouvindo ou vendo a gente, elas já estão começando a mergulhar nessa autoconsciência, no olhar para dentro, no se perguntar o que, que de verdade importa para mim, aonde eu quero chegar, como eu vou construir esse caminho, que pessoa eu vou me tornar. Então, acho que no momento em que a gente começa a criar essas perguntas na nossa cabeça, é o nosso start, é por onde a gente está começando. Mas cada um vai trilhar um caminho diferente, porque cada um vai ter É um até a própria roda, né, objetivo. Lu? A roda além Exatamente, do a roda domínio. da além do domínio, né. Então, dominar as finanças, investir, fazer dinheiro, cuidar do seu tempo, cuidar da sua saúde, cuidar das suas questões mentais, do seu pensamento, cuidar das suas emoções e saber atrair o dinheiro. Então são oito partes aí de uma roda que, se você conseguir ir desenvolvendo tudo isso com muita base em autoconsciência, em reflexão sobre você mesmo, você vai construindo um caminho além do domínio. Acho que é isso. Ficou bonito, né? Me pegou de surpresa essa pergunta aí. Mas eu acho Tô que aqui representando a galera super é isso, ela curiosa. traz mesmo, ela traz umas perguntinhas, não combina não. A gente antes fala: "Ah, vamos falar sobre tal coisa? Vamos". Aí a gente começa: tem uma coisa que eu quero te perguntar. Tem uma coisa que eu quero te contar". E a gente segura para vir Tem uma aqui. coisa que aconteceu, mas só vou te falar ao vivo. Só lá quando começar. Então é isso, eu acho que aqui conseguimos enxergar um pouquinho aí do que os ricos fazem, que muita gente não faz, mas que pode fazer, e que isso pode fazer muita diferença, não só para as pessoas conseguirem dominar as finanças, mas também irem além do domínio. Tá ficando bonito esse negócio de além É. do domínio, né? Parece novela. Essa novela vai se concretizar lá dia 2 e 3 de dezembro no Domini Days. Bora botar um QR Code na tela também de novo? Bora, com a Bora, QR Code aí. coloca aí. E é isso, então voltaremos no próximo podcast. Quer pedir a galera aí para te mandar mais? Por favor, galera, manda aí. Eu já vou, inclusive, abrir hoje, no dia que esse podcast for ao ar, vai aparecer lá nos meus stories uma caixinha de perguntas para vocês escreverem lá qual tema vocês querem que eu traga aqui, quais perguntas. Não precisa nem ser tema, pode ser pergunta. Pergunta pra Lu tal coisa. Que eu tô armazenando tudo que eu tô recebendo para trazer aqui Ah, legal. pro Então nosso corre lá, podcast. meu Instagram tá aparecendo aí na tela, o Instagram da Pri. Vai lá na caixinha de pergunta dela e vai lá, ó, bate um papo com ela, conta pra ela o que que você quer saber, que ela traz aqui e faz essas perguntinhas aí de surpresa. Eu lembrei de outra coisa que eu tenho que lembrar também, porque eu cuido dessa parte. Toda sexta-feira a Lu abre Ah, caixinha de caixinha de pergunta, é perguntas. verdade. Então hoje, se você está assistindo na estreia no YouTube, hoje é quinta-feira à noite, né? Então sexta-feira de manhã tem caixinha de perguntas no meu stories, né? Então toda sexta-feira de manhã, se você tem alguma dúvida, aí fala: "Ah, assisti o podcast tal, você falou tal coisa", e então deixa a sua pergunta lá. Tema livre, né? Então você pode perguntar sobre finanças, investimentos, ou pode perguntar, sei lá, alguma coisa sobre as nossas vidas, alguma coisa que a gente contou que você queria saber mais. Se a gente já entende aí que te ajuda a dominar suas finanças e ir além do domínio, a gente vai te responder, tá bem? Então é isso, Pri. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bora dominar, pessoal? Bora dominar. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.